Olá, muito boa noite a todas e todos. Agradecemos desde já a presença de todas as pessoas que já estão nos acompanhando e que virão posteriormente a ter acesso à nossa atividade. Afinal, ela vai continuar disponível aqui pelo canal do YouTube do Museu Antropológico. Então, a gente pede para quem já está acompanhando para continuar compartilhando e convidando outras pessoas para irem acessando a nossa atividade. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Rossana Clipio, museóloga no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Na mesma instituição, eu estou como responsável pela coordenação de intercâmbio cultural, cujo um dos projetos é justamente o projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate. O projeto Cinema no Museu ele iniciou lá em 2009 e desde então tem feito uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. É justamente graças a essa rede de parcerias que a gente tem conseguido manter o projeto ativo nesse período do desafio com a pandemia, que a gente mantém um projeto de cine debate durante esse período de distanciamento social. Durante esse período, alguns dos nossos principais parceiros têm sido justamente o Cineclube Provocação de Caldas Novas e o Cineclube Migração. Então, nessa atividade, o projeto Cinema no Museu, do Museu Antropológico, é um apoiador junto ao Cineclube Migração e o realizador é o projeto, o Cineclube Provocação. Eu vou ficar aqui nos bastidores, fazendo esse controle de telas, então qualquer interrupção na transmissão, qualquer instabilidade na conexão, vocês podem comentar aqui pelo chat. Também vou estar transmitindo as perguntas para nossa convidada e convidado. Já vou passar aqui a fala para a Helena. Então, desde já, muito obrigada pela presença de todas as pessoas para curtir o nosso Cine Debate com a gente. Vou convidar a Helena. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Boa noite, Rossana. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão de Cine Debate. E hoje uma sessão muito especial, porque é uma homenagem à nossa conterrânea, poeta Leodegária de Jesus. Eu tenho dito desde o primeiro dia de agosto que o mês de agosto é um dia especial, né? Bom, antes disso eu vou me apresentar. Eu sou Helena, sou bibliotecária aqui em Caldas Novas e cineclubista responsável pelo Cineclube Provocação. O Cineclube Provocação começou, né, as suas atividades no ano de 2018, uma parceria desde o início com o Cineclube Imigração e o Museu Antropológico, que veio nessa parceria em 2020, diante da pandemia, que nós nos vimos, né, em casa e não estávamos, os cinemas não estavam abertos, as bibliotecas estavam fechadas, e como nos reunir para assistir e debater, né, como a gente sempre se reuniu. Então, o Museu Antropológico veio com essa parceria e foi possível a gente fazer as sessões e reunirmos para debatermos filmes e documentários. E como eu estava dizendo, o mês de agosto é um mês especial, principalmente para nós, caldas-novenses, goianos. Porque no mês de agosto, no dia 8 de agosto de 1889, nascia Leodegária de Jesus em Caldas Novas, né? Quis o destino que ela não ficasse em Caldas Novas, não crescesse em Caldas Novas e nem ficasse em Goiás, né, para o resto de sua vida. Mas ela deixou um legado que nós, goianos, temos o dever de conhecer e propagar. Então, nós estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho mais de Leodegária, através do documentário, né, de direção e produção de Rosa Berardi. E está conosco aqui, que logo depois da exibição eu vou apresentar a professora Tânia Rezende e o escritor, poeta Luiz de Aquino, que também é caldas-novense. Então eu vou deixar vocês agora para assistir, né, este documentário e logo depois nós retornamos para o debate.
perdida, quando nossa alma não padece dores. Morrer é triste, como é bela a vida, mas se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Leodegário de Jesus é uma fonte de inspiração para a comunidade negra e para as mulheres negras do Brasil e de todo o mundo, porque Leodegário de Jesus, ela não desistia. Era alguém que não cedia às pressões sociais, não cedia às pressões do mundo, né? Então, Leodegário de Jesus é um exemplo de resiliência, de resistência para toda a comunidade negra e para as mulheres negras, porque ela enfrentou a um só tempo o estigma de ser mulher e também o estigma de ser negra numa sociedade tão racista quanto era Goiás do início do século. Ela foi capaz de deixar um legado muito singular, muito importante, que faz com que nesse momento da história nós estejamos olhando para o passado, entendendo um pouco mais sobre ela, buscando desvelar mais informações, narrativas e memórias sobre a vida dessa mulher que é tão sui generis como a Leodegária Brasília de Jesus. Leodegária de Jesus nasce em Caldas Novas, né, em 8 de agosto de 1889. Esse nome não é casual, né, é uma sugestão do padre que a batizou, porque ela nasce no dia de São Leodegário. E São Leodegário foi santificado porque foi um padre que teve a sua língua toda retalhada. Isso é muito interessante, porque assim, ela nasce no dia, né, de um santo beatificado porque teve a língua retalhada. Depois eu fico olhando para as andanças dela, né, a família dela, os pais se encontram em Jaraguá, né, a família da mãe é de Traíras, e o pai está em Jaraguá, eles se encontram ali, eles se casam ali, vão para Caldas Novas, ela nasce em Caldas Novas, de Caldas Novas ela começa a sua própria trajetória de deslocamentos, que é sair dali, se mudar dali, e eles vão para Jataí, Rio Verde, vão deslocando, ela já começa a sentir essa perda, e ela expressa a dor da perda em poesia. Ela já começa muito novinha a escrever poesias, e ela começa a expressar a dor dessas perdas em suas poesias. Coragem. Se é doloroso assim viver sozinho, se a saudade da pátria te lacera, se te magoam cardos do caminho, mas quanta glória, sonhador, te espera. E quantos louros, coração de arminho, irão cingir-te a nobre fronte austera. Ó tu, que vives longe do carinho, alma feita de luz e primavera. Quando um dia voltares ao querido país natal, guardando esse tesouro que são as palmas loiras da vitória, verás então, poeta destemido, teu nome escrito em grandes letras d'ouro nas refulgentes páginas da história. Leodegária foi uma aluna brilhante. Ela foi uma pessoa brilhante e foi uma aluna brilhante. Teve professores particulares, o próprio pai foi um professor. Ela nasceu na casa da escola, ela cresceu dentro da escola, os pais eram professores. Depois ela fez o Colégio Santana, né, na cidade de Goiás. Eu fico pensando sobre a infância de Leodegária de Jesus, sendo a exceção no Colégio Santana, um corpo preto de uma menina, com poucos pares e
construindo ali o seu acesso a esse lugar tão importante que é o acesso ao letramento, a capacidade de poder ser entendida, lida como uma pessoa erudita. O sonho de Leodegária é entrar para a recém-criada Academia de Direito. Ela foi impedida. Na Academia de Direito, até aquele momento, só havia estudantes homens, não havia nenhuma estudante mulher. Ela seria a primeira. Para ingressar na Academia de Direito, na época, é preciso fazer os estudos preparatórios. Esses estudos preparatórios são feitos no Liceu de Goiás. Para fazer esses estudos preparatórios, ela precisa ser admitida por meio de uma prova. Ela faz a prova e não é admitida. O pai dela não aceita, contesta, o resultado dessa prova, manda uma carta para a então capital federal, no Rio de Janeiro, e essa resposta demora para chegar e chega favorável a ela. A resposta diz que o liceu tem de constituir uma banca extraordinária para examiná-la. É constituída essa banca extraordinária, ela é examinada, isso demora anos para que saia o resultado e ela fica esperando e isso vai transcorrendo o tempo, a angústia, o pai adoece, tudo vai acontecendo, o pai adoece. Nesse tempo, ela cursa a escola normal, ela faz a escola normal e começa a profissão de docente, começa a ser professora e nada da resposta chegar. Quando chega a resposta, ela está aprovada com êxito, mas o pai já está gravemente doente, ela tem de ir embora. Isso nós já estamos falando do quê? De 1910. Tudo isso começa em 1904. Nós já estamos em 1910 e ela tem de ir embora com o pai, para o pai cuidar da saúde. Se não houvesse essa situação de invisibilidade da trajetória dela, ela poderia ser hoje essa grande referência também no direito para todas as mulheres e para as pessoas pretas do nosso país. Havia um grupo, chamado de As Senhoritas ou As Senhorinhas, que era Leodegária de Jesus, Cora Coralina, a Rosa Godinho. Além do jornal, elas faziam saraus e nesses saraus elas iam todas vestidas de rosa. Por isso que era chamado a rosa e porque era a cor das senhorinhas, da época. Esse jornal era para ser assim um induto para elas, uma forma de elas ficarem quietas no seu canto, porque era para ser um grêmio cultural, um prêmio de consolação para que essas moças ficassem fazendo ali, publicando receitas culinárias, receitas de bordado, coisas caseiras, e elas aproveitaram esse espaço e começaram a publicar muitas coisas transgressoras, muitas críticas, a exigir posicionamento dos políticos. Esse jornal deu o que falar, é um marco histórico na comunicação em Goiás. Então, o jornal semanário A Rosa foi um marco que movimentou a cultura em Goiás, mas que promoveu política, uma política feita só por mulheres que se vestiam de rosa. Então, se vestir de rosa nos saraus, e ser chamada de senhoritas, as senhorinhas, não era se curvar e aceitar os mandos do patriarcado, mas era, olha só o que nós estamos fazendo e veja depois o que é que nós fazemos. Não quero o brilho, as sedas, a harmonia da sociedade dos salões pomposos, nem a falaz ventura fugidia desses festins do mundo tão ruidosos. Prefiro a calma solidão sombria, em que passo meus dias nebulosos,
Sinto-me bem aqui, à sombra fria da saudade de tempos mais ditosos. Eu quero mesmo assim viver de lado das multidões, passar desconhecida, me alimentando de algum sonho amado. Nada mais quero e nada mais aspiro. Teu casto afeto que me doirá a vida, meus livros, minha mãe e meu retiro. Leodegária de Jesus é a primeira mulher, né, a publicar um livro de poemas em Goiás. Ela publica Coroa de Lírios em 1906. Publica o livro em maio e ela vai completar 17 anos em agosto, então ela publica ainda com 16 anos. Ela escreve, então, esse livro ainda uma menina, uma adolescente. Ela está vivendo o seu primeiro amor. Nessa idade, vivendo o seu primeiro amor, esses versos refletem muito, tanto a idade quanto a expressão de um primeiro amor nessa idade. Através desses olhares de aveludado dulçor, diviso negros pesares, leio um poema de dor. O amor para Leodegária de Jesus não foi dado na medida do desejo dela. Djalma era de uma família importante na cidade, rica, uma família rica, de elite, e um homem branco, de uma família branca. Ainda que se não se toque nesse assunto, Djalma era um homem branco e Leodegária uma mulher negra. Os versos de Coroa de Lírios, do primeiro ao último verso de Coroa de Lírios, há marcas desse amor profundo que ela sentiu. Ela ainda muito jovem, ele um pouco mais velho, as duas famílias em volta desse amor. Um corpo marcado pela cor, um corpo marcado pelos padrões da época e um corpo vigiado pelas duas famílias. Leodegária não pôde viver esse amor, não lhe foi permitido. Leodegária de Jesus, como muitas outras mulheres pretas ainda vivem hoje, sofreu na própria alma a dor da solidão da mulher preta, ainda e sempre. Partiste. Desde então, o mal secreto que no fundo da minha alma existe é mais profundo e amargo, mais completo e mais intenso desde que partiste. A vida é muito triste, como é triste. A vida aqui nesse ermo em que vegeto. Nem mesmo sei em que o prazer consiste, assim tão longe de ti, do teu afeto. E o tempo vai passando, o tempo corre. Mas em meu pobre coração não morre essa enorme saudade que me esmaga. Ontem, hoje, amanhã, agora e ainda. Sempre essa mesma dor que não se finda. Sempre o mesmo punhal na mesma chaga. Maternidade e Leodegária. Leodegária escreveu textos muito bonitos, exaltando essa relação afetiva dela com a mãe dela. E escolheu ser mãe solo. Se hoje ainda é desafiador ser uma mãe solo preta, imagine ela, ao tempo dela, escolhendo a adoção, tornando-se mãe por escolha. Como isso é poderoso e como isso é bonito. Mãe, a ti que és a melhor das mães, estas últimas gotas do orvalho de minha alma. Iluminando os ásperos abrolhos da perigosa estrada em que prossigo, sinto seguir-me como um astro amigo, a claridade augusta de seus olhos. Olha e perscrusta os íntimos refolhos de minha alma dorida. No perigo, não me abandona. Impávida comigo, da vida afronta os túrbidos escolhos. É meu amparo forte. Se padece meu frágil coração, ansiosa e triste, toda a sua alma cândida estremece. E os seus exemplos santos, mãe querida, dão-me esta força estranha que me assiste nas grandes lutas trágicas da vida. Leodegária adota uma filha já em Uberlândia
Eles se mudaram para Uberlândia para fazer o tratamento do pai, mas não resolveu. E ela adota essa menina chamada Dorinha. E Leodegária morre aos 89 anos, como uma guerreira, como uma grande mulher. Não era só uma mulher negra. Ela foi uma grande mulher negra. Voltar a ti, ó terra estremecida, e ver de novo a doce luz da aurora, o vale, a selva, a praia inesquecida, onde brincava pequenino outrora. Ver uma vez ainda essa querida Serra Dourada que minha alma adora, e o velho rio, o cantagalo, a ermida. Eis o que sonho unicamente agora. Depois, morrer, fitando o sol no poente. Morrer ouvindo ao desmaiar fagueiro da tarde estiva o sabiá dolente. Um leito, enfim, bordado de boninas, onde dormisse o sono derradeiro sob essas verdes plácidas colinas. Que privilégio podermos assistir a esse documentário tão importante para a nossa cultura, principalmente para as artes em Goiás e, sobretudo, em Caldas Novas. É um esforço, né, que nós estamos tendo desde 2017. No início eu esqueci de mencionar que no ano de 2017 a Secretaria de Cultura, juntamente com a Academia de Letras de Caldas Novas, se movimentaram, né, com alguns vereadores e propuseram uma homenagem, e foi aprovado então em outubro de 2017 a lei que cria o Dia do Poeta, o Dia Municipal do Poeta, no dia 8, o dia do nascimento de Leodegária, e cria também a Comenda Leodegária de Jesus, a ser homenageado, né, nesse dia os escritores e poetas e aqueles que fazem a diferença na cultura em Caldas Novas e Goiás. E a ser feita, né, homenageada todo ano no dia 8 de agosto. Foi feito no ano de 2018 e 2019, 2020 não teve por causa da pandemia, e este ano também ainda não. Mas, assim, um marco que veio para Caldas Novas, que mudou, né? E desde então, desde 2017, que nós nos reunimos, ou em roda de leitura, ou em sarau, para homenagearmos esse dia, o dia do nascimento de Leodegária, e trazê-la à memória e fazer com que as pessoas a conheçam, né? Então, para comentar, para juntos debatermos e conhecermos um pouco mais, nós temos aqui conosco na sala duas pessoas que conhecem muito de Leodegária, e é um prazer receber aqui
o Luiz de Aquino Alves Neto, nascido em Caldas Novas, bancário, professor e jornalista, escritor de prosa e verso e ativista cultural, membro e ex-presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás, membro e ex-presidente da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música, membro da Academia Goiana de Letras, autor de vários livros de contos, crônicas, poemas e outros gêneros. Mora atualmente em Hidrolândia, Goiás. Seja muito bem-vindo, Luiz de Aquino. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir compartilhar o seu conhecimento de Leodegária. Daqui a pouquinho você vai falar. E todos nós vamos ficar boquiabertos, tenho certeza. Claro que não. Obrigado. Fique à vontade, Luiz. Bom, eu estava folheando aqui algumas coisas. Esta aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É a casa onde nasceu Leodegária. Esta casa é provavelmente a primeira construída no que foi o Arraial de Caldas Novas, em torno da igreja, por Luiz Gonzaga de Menezes, em 1850. Quer dizer, eu temo muito em que a cidade precisa regredir até a data de criação do Arraial, né? E a construção, né, da igreja, atentando para uma coisa. O tamanho dessa igreja para um arraial que se fez em volta da própria construção, deixa claro que a visão é de que era preciso um grande espaço, né? Como é que alguém faz no meio do mato, sem quase nada ali em torno, uma igreja daquele tamanho? Bom, mas não, todo mundo acha que Caldas Novas surgiu quando foi assinada a Lei de Emancipação. Eu acho isso uma estupidez, porque ninguém começa a contar seus anos a partir dos 18, a partir da maioridade. Enfim, é uma coisa que nós teríamos que resgatar. Esta casa eu a conheci ainda, porque ela foi demolida em 1960, e no local foi construído o cinema. Hoje lá é a Secretaria de Turismo, né? E provavelmente, justo em 1911, quando foi dada a emancipação política, aquela casa se tornou a casa de Câmara e Cadeia, sabe? Na minha infância ainda era o presídio de Caldas. Bom, esta casa foi cedida, então, para o casal de professores, que chegou a Caldas Novas com uma filhinha, assim, e ali nasceu, como já foi dito, né, bastante, a Leodegária em agosto de 1889. A nossa querida ex-secretária, Gabriela Azeredo dos Santos, ela lamenta que a Leodegária não tenha escrito nada sobre Caldas Novas. Ela não teve o sentimento de lembrança, o sentimento telúrico Caldas Novas, porque saiu daí com 2 meses de idade, né? Ela tem lembranças de infância em Jataí, ela tem lembranças de infância também, daquela fase um pouquinho maior, em Rio Verde, e depois esse final de infância e toda a adolescência na cidade de Goiás, né? E de lá ela saiu já com seus 20, 21 anos para Catalão, né? Procurando sair da cidade também para que o pai pudesse se tratar, porque a rejeição ali era fortíssima. Nesse filme se falou muito na questão da negritude, né? Parece que o único mérito da Leodegária, além de fazer alguns poeminhas, era ser negra. Não é bem essa a bandeira só que eu gostaria que fosse carregada, não, sabe? Como não era muito ostensiva a questão das lutas sociais da época, né? Ela sofreu na pele o preconceito não só sobre ela, mas, antes de tudo, sobre o pai, que foi eleito com uma votação expressiva para o primeiro mandato que ele exerceu, e como ele não se alinhou com as oligarquias em Vila Boa, ele foi reeleito, né, com expressiva votação, porém, naquela época, era preciso que a Câmara ou o Senado, não sei qual o nome da Casa Legislativa do Estado na época,
por um tempo foi Senado, não sei se ainda era o Senado do Estado ou se era a Câmara. Ela tinha que confirmar a eleição do fulano. Como ele não estava no agrado dos Caiado e Bulhões, etc., ele foi rejeitado. E o homem era professor, jornalista, lá em Jataí, ele que instalou os Correios, né? Foi agente de Correios, era um sujeito assim com uma visão muito grande da vida e das possibilidades do ser humano. O casamento deles tem uma passagem interessante, porque diz que a moça... Oh, meu Deus, está aqui no livro. A filha do anfitrião dele lá em Jaraguá, que tem uma história bonita também sobre como ele veio parar em Goiás, como foi parar em Jaraguá, ela dizia que só se casaria com um moço que fosse bom de discurso. E quando ele chegou, ele estava em Goiás Velho, na casa do bispo, né? Quando chegou o pai dessa moça lá em Goiás, viu aquele rapaz debaixo de um canto qualquer, talvez debaixo de uma árvore, lendo um livro, e perguntou para o bispo, né, quem era aquele moço, ele explicou quem era, e começaram a bater papo, ele gostou da conversa do rapaz e convidou para ir a Jaraguá. Chegando lá, ele quis apresentar o rapaz à sociedade e fez uma festa, né? Provavelmente um baile. Essas cidades antigas sempre tinham um bom conjunto musical, né? Como Jaraguá, Pirenópolis, Santa Luzia, Vila Boa, e Pirenópolis não, ainda era Meia Ponte naquela época. E o rapaz, então, faz um discurso para agradecer a hospitalidade, aquela recepção toda, etc. E a moça teria comentado com alguém do lado, acho que com a irmã, né? É esse. Casaram-se, tiveram as 3 filhas, né? A Aurora já vai nascer bem mais tarde, acho que já em Goiás, não tenho bem certeza ou se foi em Araguari ou Uberlândia. Mas o certo é que a história foi contada no filme pela professora Tânia, a questão do exame que ela faz lá no liceu para poder se preparar, para se habilitar para a faculdade de Direito, ela viria a ser a primeira advogada formada na Faculdade de Direito de Goiás, de Vila Boa. Mas só liberaram a nota dela 10 anos depois do exame feito. Quando chegaram, a senhora pode vir para fazer a faculdade e tal. Eu não quis isso, não. Eu já resolvi que eu quero ser professora, deixa isso para lá e tal. Bom, a jornada dela, tanto em Catalão quanto em Araguari, Uberlândia, foi sempre muito árdua, sabe? Gozada, ela era a filha do meio, mas era, pelo visto, a de maior interesse nos estudos, né? Entre ela e a irmã mais velha. Então, nós temos informações interessantes das coisas que se informam sobre ela, das pesquisas da professora Darcy, do professor Basileu, que dão conta de que teria sido ela a primeira mulher em Goiás a estudar latim que o pai lhe ensinou, certo? Então, quer dizer, ela já dentro de casa, os pais professores, né, a dona Ana Isolina e o pai, José Antônio, já lhes davam um preparo enorme. Ela foi alfabetizada dentro de casa, né? Quando ela fez o primeiro livro, que foi lançado aos 17 anos incompletos, ela lançou em maio e fez 18 em agosto, né? 3 meses depois, o Coroa de Lírios. E o pai espalhou esse livro pelo Brasil inteiro, para jornais e críticos de literatura e tal, a ponto de ela merecer uma crítica, um comentário, inclusive com um conselho sobre o aprimoramento daquele aprendizado, daquele ofício de letras e tal, de ninguém menos que Osório Duque Estrada. Osório Duque Estrada é exatamente o autor da letra do hino nacional brasileiro, certo? E no acervo sobre o livro Coroa de Lírios, existem notas de jornal e cartas de quase todo o país, Nordeste, Rio, São Paulo, Sul, Minas, certo? E ela, por exemplo, depois que com o pai doente, o pai foi ficando cego também, além de problemas nas juntas, problemas de locomoção e etc., ela agarrou
um propósito de arrimo de família, né? E trabalhava durante o dia como professora, à noite como costureira, e ainda escrevia não só poemas, mas também escrevia para jornais. E depois a irmã caçula que nasce, ela cuida dessa menina como se fosse filha dela, ela já era uma moça quando essa irmã nasceu, não uma mocinha, e ela acompanha essa menina, prepara a menina que faz concurso para os Correios e se torna agente postal. O pai falece, ela toca o bonde, né? Em Uberlândia ela criou uma escola, que era a Escola São José, né? Tem uma passagem interessante, eu não me lembro exatamente em qual dos dois livros, da professora Darcy ou do professor Basileu, que dá conta de que ela era muito uma professora assim, que não se limitava a ensinar letras e contos, não. Sabe? Os meninos, os alunos dela saíam com excelente formação para a sociedade. E houve um entreveiro qualquer com alguns adolescentes, e eles aprontaram qualquer baderna, coisa típica de adolescentes, sobretudo em cidade interior daquela época, né? E a polícia chega, pega os meninos e levam para a delegacia para serem ouvidos e tal. E um deles, nervosíssimo, indignado, porque ele se sentia inocente e estava detido junto com aqueles outros por causa daquela bagunça toda, e ele teve um lampejo e fez uma defesa que funcionou na hora. Vê lá se eu sou alguém de fazer uma coisa dessas. Eu fui aluno da professora Leodegária, pronto, já obteve o salvo-conduto. Eu gostaria muito que a minha cidade, que Caldas Novas, entendesse o que Goiás Velho tem feito, sabe? A professora Hebe e a professora Goiandira criaram lá uma livraria que se chama Livraria Leodegária, sabe? Eu tentei ver se conseguíamos colocar o nome de Leodegária em alguma escola de Caldas, sabe? Algumas têm nome do bairro, ou coisa assim que vale, ou algum nome de santo que pode ser substituído sem desrespeito algum, né? Mas as escolas municipais todas têm nomes já, com homenagens, etc. Apesar do que há coisas que eu questiono, né? Eu tenho uma coisa comigo que eu acho que nome de escola só deveria ser aplicado nomes de educadores. O Rio de Janeiro é a cidade que tem uma lei sobre isso. Ninguém que não seja educador é patrono de escola no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito que houvesse isso. Alguma praça, sei lá, as homenagens se fazem necessárias a um vulto nobre da cidade, né? Nós temos esse orgulho. Mas Caldas Novas tem uma facilidade de expurgar seus valores literários, sabe? Dos que têm maior expressão, por exemplo, dois deles, inclusive o outro eu fui saber já adulto, na época da criação da Academia de Letras e Artes de Caldas Novas, que era o professor Valdir do Espírito Santo Castro Quinta. Ele foi a Caldas Novas só para nascer, mas convidado que foi para integrar a academia, ele foi todo feliz para Caldas Novas para tomar posse e fez uma palestra bacana para a gente. O discurso dele foi uma verdadeira aula e uma coisa maravilhosa, né? Outro que nós temos, que é um vulto maravilhoso na poesia que se faz em Goiás, é Delermando Vieira. Delermando é um dos poetas mais premiados no Brasil, sabe? São mais de 100 premiações nacionais e internacionais. E Caldas Novas mal sabe da existência dele, sabe? Não reconhece. Então, as coisas assim. Eu não bato mais a porta de ninguém em Caldas para dar algum apoio para as minhas coisas, né? E nós tivemos um impulso bom no tempo do prefeito Antônio Sanches, mas as lideranças políticas de Caldas Novas ficaram indignadas, achando que o prefeito estava gastando dinheiro público à toa. As coisas assim que não dá para entender. Então, Luiz, é lamentável isso. Muito obrigado, muito Desculpa, rico. eu extrapolei o tempo também. Tudo bem. Muito rico, mas você nos ilustrou muito bem tanto as experiências da poetisa como essa reivindicação dos poetas e dos escritores. Muito obrigado, continuaremos em seguida. Só queria mencionar, bom, meu nome é Francisco Lilo, como vocês veem, eu sou do Cineclube Imigração,
O Cineclube Imigração e o Cineclube Provocações têm uma parceria já há algum tempo. O Cineclube Provocação está muito dedicado ao tema da mulher, basicamente estamos trabalhando com temas sobre a mulher e a poesia, né? Foi assim com A Hora da Estrela e também com os outros filmes que pudemos acompanhar no Provocações. O filme da Rosa Berardo é um curta, ele tem ele trabalha com um tema bastante interessante, as propostas da Rosa sempre são nesse sentido de acrescentar animação, um tanto de uma simbiose entre a animação e a interpretação, então dão um enriquecimento muito grande à produção cinematográfica e ao próprio produto em si, né? A Rosa sempre disponibiliza seus filmes para o cineclubismo, e isso faz com que esteja sempre presente nas nossas mostras, que em geral fazemos todo ano. Eu vou convidar a professora Tânia Rezende para que nos comente sobre a sua experiência com o filme, com a poetisa, e que nos diga qual foi a sua impressão. Por favor, esteja à vontade. A palavra é sua. Você tem que habilitar o som. Desculpa. Isso. Desculpa, Tânia, antes de você falar, deixa eu fazer a sua apresentação. Tá bom. A Tânia Ferreira Rezende, doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e pós-doutorado pela USP, professora de Linguística e Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, UFG, atua na graduação e na pós-graduação, na linha de pesquisa Linguagem, Sociedade e Cultura no campo da Sociologia, com ênfase em cosmolinguística e letramento intercultural, na perspectiva contracolonial. Líder do OBA, Grupo de Estudos Interculturais da Linguagem, com desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão, práticas interculturais de letramento no pluralismo sociolinguístico e macro-performances cerradeiras do Brasil Central. Formação de professores, mulheres cerradeiras. Coordenadora do Laboratório de Políticas de Promoção da Diversidade Linguística e Cultural e do Centro de Formação e Apoio Linguístico e Literário Maria Firmina dos Reis, da Faculdade de Letras da UFG. Muito bem-vinda, Tânia, é um prazer ter você aqui para compartilhar com a gente do seu conhecimento e da sua luta por fazer Leodegária de Jesus conhecida em Goiás. Obrigada, Helena. Eu agradeço, Helena, o convite. E a Rosana, o Lilo, meus cumprimentos. Luiz Jaquino, meus cumprimentos. Já tive a oportunidade de encontrar o Luiz Jaquino uma vez, num evento organizado pela psicanalista Márcia Marina. Já ouvi ele uma vez, é sempre um prazer ouvi-lo, Luiz Jaquino. Bom, sobre o filme, né? Vou começar pelo filme e vou envolvendo aí na fala a Leodegária de Jesus. O filme é muito interessante porque ele já a abertura, né, com o fundo musical Símile, que é de Leodegária, e na cidade de Goiás, né, entrando ali pela ponte, né, a rua da Casa da Ponte, já traz uma sensibilidade, já mostra a sensibilidade, um filme que é dirigido, produzido por uma mulher, traz essa sensibilidade, esse olhar, né? Como é que esse filme está sendo produzido, como é que
a Leodegária, a vida de Leodegária, está sendo vista e interpretada, e já mostra na entrada, pelo fundo musical, a escolha, né, do poema que está musicalizado ali, e a imagem de entrada. E o roteiro, ele entrelaça, né, a dor de Leodegária, que é expressa nos versos, é a dor que é convertida nos versos em um combustível de luta, porque ela é uma mulher lutadora, né, uma mulher que luta, e o senhor Luiz de Aquino falou muito bem, né, ela é a filha do meio e é o arrimo de família, que não é na nossa cultura, não é bem assim, né, a filha mais velha ou o filho mais velho é que se convertem nesse arrimo de família, mas ela é a filha do meio e se converte no arrimo de família. Essa dor, ela vai se transformando nesse combustível de luta, né? A poesia, a luta política, o ativismo, a poesia, a literatura, os estudos, tudo isso se entrelaça e vai formando essa teia, né, esse emaranhado que é a luta dela, que vai constituindo essa luta dela. Há decepções na vida e essas decepções são mostradas, essas decepções são convertidas em versos e são mostradas ali no roteiro do filme, né, do curta. Sim, isso tudo está ali entrelaçado, mas isso é mostrado como essa teia de luta dela, que vai caminhando com ela, né? Ela vai caminhando, é um caminhar na vida, porque ela vai de lugar em lugar, né? Há esse andar, esse deslocamento, que é um deslocamento por desassossego, né? Por andar, é um desassossego político, né? As perseguições políticas, sim, deslocaram eles, depois a doença, que também é um desassossego, e isso vai fazendo ela sair, né, de lugar em lugar. Mas esse deslocamento vai dando força, vai amadurecendo, vai dando força, tanto é que o segundo livro, Orquídeas, é bem diferente, é muito diferente do primeiro, Coroa de Lírios. Ela é muito mais novinha, né, em Coroa de Lírios. Eu acho que depois da fala do seu Luiz de Aquino, eu não preciso aprofundar muito nisso, mas ela está muito novinha ali no primeiro, no segundo ela já é uma mulher madura, mas não é só essa diferença do amadurecimento etário dela, né? Não é na cronologia, ela muda também por conta dessa mudança de vida. Isso vai se refletir, né, nos versos do segundo livro dela, que é Orquídeas. E o filme ele vai mostrando isso. E o Lírio também já tocou, Francisco Lírio tocou nisso, né, na forma com que a Rosa produz o filme, misturando, né, a animação e os depoimentos, né, um documentário. Ela põe os depoimentos ali, os testemunhos, e os testemunhos são trazidos, né, dos documentos, e vai intercalando a animação, uma animação que vem com um fundo de voz, né, narrando sobre ela. Isso dá um tom para o documentário, dá o que a gente, na literatura, né, chama de verossimilhança. Isso dá um tom de verossimilhança para o documentário, torna o documentário, ao mesmo tempo, poético e rígido, né? Traz a rigidez da vida dela e, ao mesmo tempo, com poesia, que também é da vida dela. Junta essas duas coisas. Vida de Leodegária tinha dureza, tinha andanças de rigidez com poesia. Ela pisava em pedra poeticamente, né? Ela ia andando nas pedras poeticamente, e o filme consegue trazer isso. Outra coisa interessante no filme é trazer Goiás para o filme. Não é um documentário sobre uma mulher goiana com um lugar qualquer, como a gente tem visto, né? Com um fundo qualquer. Não. É um filme sobre Goiás, sobre uma mulher goiana que mostra Goiás. É um filme goiano. Dá para sentir o cheiro, né, de Goiás. Dá para sentir Goiás no filme. A Rosa, ela tem, o que me chamou muito a atenção, é que ela teve esse cuidado na produção. É uma escritora, professora, poetisa, uma ativista, uma comunicadora goiana, e o filme, ela tem esse cuidado de trazer isso quando ela põe o filme dentro de Goiás. Eu estou falando da cidade de Goiás, estou falando do estado de Goiás, mas eu estou falando desse pulsar goiano.
que a gente gosta, eu gosto de ser goiana, eu amo Goiás, eu amo ser goiana, e eu gosto quando se fala em Goiás, sendo Goiás, mostrando Goiás, e ela consegue trazer isso quando ela põe o filme dentro de Goiás. Isso deu um resultado muito bom para o curta, né? Nós estamos falando de Leodegária, falando de Goiás, e isso está dentro de Goiás. Outro ponto a cultura brasileira, de um modo geral, a cultura goiana não foge a isso, é a cultura da interdição sociodiscursiva. Não se pode falar sobre determinadas coisas, e o racismo é um desses pontos, né? Não se fala sobre racismo, não se fala sobre negritude. E a Lei 10.639, que é de 2003, ela consegue trazer essa abertura para que a gente possa falar sobre o corpo negro, sobre a mulher negra, sobre negritude, falar sobre racismo. Existe racismo, sim, as pessoas são racistas. Leodegária sofreu, sim, racismo, ela sofreu preconceito racial, e nós temos de falar sobre isso, sim. Precisamos falar sobre racismo se nós queremos superar, né, esse preconceito racial. E o filme, ele traz isso em primeiro plano, né? É um filme, é um curta sobre uma mulher negra, sobre mulher e sobre mulher negra, e sem o medo, sem o tato de falar sobre isso. Então, esse é um ponto que eu também achei muito bom no filme, valorizo muito, e torna esse falar sobre a mulher negra, o corpo negro, falar sobre racismo, torna o filme político e torna ele educativo. É um ponto que fortalece, né, o filme politicamente e educativamente. Bom, vou parar por aqui, porque acho que já estourei um pouquinho o meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Sempre muito pedagógica a sua fala, assim, de nos mostrar, né, a realidade e mostrar também, né, assim como a fala do Lila, essa fala cinematográfica, de nos trazer à tona como que foi trabalhado isso e que ponto, né, e quais os pontos que a direção decidiu, né, mostrar mais e evidenciar no documentário. O que eu acho muito importante, né, porque eu vi aqui alguns comentários, né, no chat no YouTube, com relação ao reconhecimento, né, eu não sou goiana e não sou goiana de nascimento, mas eu falo que eu sou caldas-novense de coração, né? Eu estou aqui desde 2004, cheguei em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2004, e eu amo morar aqui, mas a gente percebe, né, como o Luiz de Aquino mencionou, que nós temos que aprender com Goiás, né, do que Goiás tem feito para evidenciar, né, esses fazedores, os fazedores de cultura do passado, do presente, né? E acho que isso é muito importante. Nós estivemos conversando o mês passado com o vice-prefeito, exigindo dele, né, uma postura para que homenageasse Leodegária com uma praça ou com uma rua. Mas o meu sonho mesmo é ter aqui em Caldas Novas uma casa, né, de cultura com o nome Leodegária, como tem em Goiás, né, a Casa Leodegária, a Livraria Leodegária. Esse é o meu sonho, né? Eu acho que o sonho de todos os caldas-novenses que amam a cultura, a arte, a literatura e estão, né, nessa luta por fazer Leodegária conhecida. E eu acho que esse documentário é muito importante, né? E eu agradeço muito a Rosa, né, por disponibilizar, né, e a gente poder passar ele nas escolas, que as escolas conheçam a Leodegária de Jesus, né? Desde desde a infância, conhecer os poemas, conhecer a vida de Leodegária. Ela nasceu em Caldas Novas, ela é caldas-novense, né? Viveu alguns anos em Goiás e, como eu disse, quis o destino que ela fosse para Minas Gerais, né? E lá viesse a falecer. Mas ela deixou um legado que nós precisamos conhecer, que nós precisamos divulgar e incentivar, né? Então, eu já vou deixar uma dica aqui, ó. Vão lá na biblioteca Josino Bretas, aqui em Caldas Novas, ou na livraria Leodegária. Este livro aqui, ó,
que tem no final dele, né, os 2 livros de Leodegária em facsímile aqui. Então, esse livro aqui é maravilhoso para conhecer Leodegária. E o outro é esse daqui, do Basileu Toledo França. E essa daqui é da Darcy França Denofrio, que fez uma pesquisa maravilhosa sobre Leodegária, e tenho certeza que a Tânia depois vai poder falar melhor, e o Luiz de Aquino também, porque foi ele assim que foi importantíssimo trazer, né, esse livro para Caldas Novas, né? E agora eu vou chamar para a segunda rodada, e eu gostaria que o Luiz de Aquino falasse agora um pouco. A gente tem nesse livro aqui, né, a Denofrio fala um pouco com relação ao estilo da Leodegária, né? E houve algumas críticas que ela estava ainda no passado, que o Brasil já estava no modernismo e ela estava lá ainda no romantismo, no parnasianismo. Eu nem sei falar direito essas palavras. A gente que não é da academia não conhece muito bem, né? E eu li essa parte e tive muita dificuldade, Luiz, para entender essa crítica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Olha, eu diria que essa crítica não veio só de um autor, não. Ela veio de outras fontes também, né? O próprio Duque Estrada, que eu citei, faz um comentáriozinho. Aqui em Goiás, alguns fizeram alguns comentários, e houve até quem fizesse uma crítica mais cruel contra os 2 poetas que a Leodegária tinha como orientadores, achando que eles não tinham tanto talento para poder orientar uma jovem poetisa. Olha, a coisa é um pouco mais complicada, independentemente. Eu tinha um amigo aqui em Goiânia, já falecido, que era um excelente crítico, um excelente orientador para qualquer peça que ele produzisse. A produção literária dele em si não era assim tão boa. Sabe? Mas quando ele pegava um poema nosso, ele achava defeitos, ele dava uma dica, dava outra e tal, né? Às vezes a coisa era simples assim: você terminou isso muito mal, troca esse verso de lugar. A gente fazia uma engenhariazinha pequena ali numa estrofe e a coisa crescia fabulosamente. Isso também é muito comum. Isso não é justificativa. A questão é a realidade que ela vivia. Nós éramos um Estado tão atrasado, assim, não tem nada de pejorativo nisso, é porque tudo depende de comunicação. Vamos ver, no período em que a Leodegária viveu, ela nasceu em agosto de 89, em novembro de 89, proclamação da República, no dia 30, aproximadamente 30 de novembro, um pouco antes, um viajante chega a Vila Boa. Quando ele chega, está vendo a cidade toda enfeitada, o povo acabando de enfeitar a cidade. Tal. O que é isso? É para comemorar o aniversário do imperador. Eu falei, não, o imperador já tá fora, agora tem uma república e tal. Eu fui contar o que tinha acontecido, com cerca de 15 dias de atraso, né? Então, é claro que o nosso pessoal, quem produzia letras aqui naquela época, produzia dentro de uma realidade conhecida, vivenciada, né, num tempo um pouco anterior. E as novidades custavam muito a chegar aqui. Muito, né? Então, a Leodegária fez o que ela aprendeu. E como a professora Tânia explicou direitinho aí, a diferença entre o Coroa de Lírios e o Orquídeas, né, tem aí um intervalo de 22 anos da publicação dos livros, né? Não só o período de 22 anos, mas o fato de, no primeiro livro, ela ser uma adolescente que produziu Coroa de Lírios, né? Deve ter escrito esses versos até os 15 anos, o pai providenciou, o livro foi impresso em São Paulo e tal, por encomenda, aquela coisa toda. E o outro ela já faz quando já não tinha mais o pai nem a mãe, ela já tinha atravessado uma fase da vida muito mais sofrida entre 1906 e 1928. Essa transformação é grande, então há essa diversidade. E a questão de escola, naquela época, podia ser importante, até porque já estava chegando o modernismo, né? Em 22 acontece a Semana de Arte Moderna. Para acontecer aquela semana, é porque os modernistas já estavam em ação, escritores, pintores, né? Agora, o que acontece mais? Hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Existe uma juventude escrevendo, e para quem só lê o que esses jovens escrevem, se pegarem o que eu escrevo,
eu que sou de outra geração, nasci em 1945, né, vai dar um choque, certo? Seja na poesia, seja na prosa, porque há diferença por realidades vividas, né? Essa meninada, você chega para um autor de 25 anos e mostra para ele uma peça qualquer que se tenha escrito, seja um poema, seja um conto, assim, pô, mas aqui não tem nada de tecnologia, hein? Falei, rapaz, isso foi escrito à mão, isso foi depois datilografado, revisado, redatilografado 3, 4, 5 vezes, né? Eu tenho 2 livros aqui, por exemplo, que por capricho foram impressos em linotipo, porque os 2 foram feitos em anos de eleição e a gráfica estava muito ocupada fazendo santinho. Aí disseram, a máquina que a gente tem disponível aqui é linotipo. Você topa fazer o livro em linotipo? Topo. Então, são 2 livros meus compostos em linotipo. Sabe? É uma técnica que você fala hoje, ninguém sabe o que é, né? Não tem a mínima noção. E não é só a questão da tecnologia, tudo, as coisas evoluem juntos, né? Elas vêm nesse processo. Então, eu acho que aquela crítica, ela está fazendo um romantismo, coisa que não existe mais, e daí era o que ela sentia, era o que ela vivia. Então, não tem nada de errado. Goiás, daquela época, era isso, não tenha dúvida. Olha, eu em Caldas Novas, quando eu fiz o primário, né, eu fiquei todo feliz o dia que a professora me deixou usar uma caneta. Uma caneta não, uma pena. A pena é isso aqui, certo? Que era molhada num tinteiro. O tinteiro é isso aqui, ó. Estão vendo? Aqui tinha uma tinta, aqui tinha outra. Geralmente era vermelha e azul, né? E eu fiquei todo feliz da vida que eu já estava autorizado a escrever a tinta e não mais a lápis. Naquele tempo, as esferográficas estavam começando a aparecer. E só pegaram mesmo lá por 1960 ou um pouco mais, quando o Juscelino abriu as portas para algumas indústrias e veio a Bic, né, francesa, fabricar a mesma Bic que nós temos até hoje. E as mudanças foram mínimas de lá para cá, nessas canetinhas. Tudo bem. O que mais que eu queria dizer, gente? Olha, para não ser... Eu já ocupei tempo demais e não quero cansar ninguém. O professor Cosme Juarez, ele fez uma dissertação de mestrado na PUC sobre Leodegária. E o curioso é que fui apresentado a ele falou, eu vou fazer o meu trabalho sobre a Cora Coralina. Aí eu perguntei para ele assim, o que você vai fazer sobre Cora que ninguém tenha feito antes? Ele parou, ficou pensando, sabe o que é mesmo? Me sugere algum nome? Eu falei, Leodegária de Jesus, ele nunca tinha ouvido falar. Aliás, quase ninguém tinha ouvido falar, né? E isso, ele ficou empolgado, apaixonou e tal, e a dissertação dele virou livro, saiu pela editora Dialética. O livro chama A Lírica de Leodegária de Jesus, Devaneio Poético e Imagem. Bom, essa é uma informação. Outra que eu queria dar para vocês é a seguinte, a questão da Cora Coralina, que nós já citamos 2 vezes. Aquela ponte, a propósito, professora, me pareceu mais aquela ponte abaixo da casa de Cora, aquela que sai no hospital, que do lado esquerdo tem aquele prédio grande, né, que é o Hospital de São Pedro, me pareceu. Enfim, eu achei muito bacana aquele jogo, né, da animação com as imagens. Bom, mas de filme deixa que o Lilo fale, a Helena, não é a minha praia. Coralina e Leodegária, as 2 já eram amigas em Goiás, mesma idade, naturalmente, devem ter estudado juntos, ter vivido algumas traquinagens juntas, né? Que não se passa impunemente pelos 8, 9, 10 anos de idade, 14, 15 anos, né? E tem uma passagem interessante, as 2 foram amigas até a morte de Leodegária, aproximadamente, porque a Leodegária morre em 78, a Cora em 85. Escrevi uma crônica sobre a morte dela, na época, que saiu no Jornal do Escritor de São Paulo. Mas a Cora e a Leodegária, a amizade era tamanha, que elas se correspondiam muito também, que quando a Cora arranjou o companheiro, que era um homem casado, que deixou a família, pegou a família, levou para São Paulo, instalou a família por lá, voltou
para viver com a Cora e tal, e o preconceito veio violento, que o preconceito... Hoje nós falamos em preconceito de cor, né? Principalmente contra o negro, que há uma tolerânciazinha com os asiáticos, né? Há uma tolerânciazinha com os judeus, não tem problema, com os árabes, mas quando se trata de preto, o pau quebra violentamente, né? E eu me sinto muito à vontade para fazer essas defesas do preto e da mulher, porque, primeiro, é lógico que eu sou filho de mulher, fui criado no meio de um monte de mulher, eu adoro, para mim não tem coisa melhor que mulher. Aí, assim, eu digo assim, pela essência, não vem aqui nenhuma tara, nenhuma besteira da questão de gênero, é a questão da identidade que eu tenho para com as mulheres, sabe? Eu acho que eu tenho a minha alma, o meu lado feminino, ainda que lésbico, é muito feminino. E a amizade dela com a Cora é um negócio bacana. A Cora, então, se junta com esse rapaz que foi a paixão da vida dela e tal, e aí o preconceito veio pesadíssimo, né? A cidade toda virava a cara para os dois, nós vamos embora daqui. E foram embora. Pegaram, possivelmente, uns cavalos, ou carroça, sei lá, foram até Ipameri pegar o trem, 1911, 1912, isso. A Leodegária esperou pelo casal na estação de Araguari, sabe? Quer dizer, ainda foi lá dar apoio, aquela coisa toda, né? Você imagina um casal praticamente fugindo da cidade para escapar do preconceito, dos fuxicos, aquilo tudo, e pelo menos tem aquela amiga de infância que a encontra, que espera para dar força e tal. A vida da Cora também não foi um mar de rosas, foi uma luta, uma vida muito difícil, sofreram muito e tal. E ela fica viúva em 1954, e a Leodegária vai a São Paulo visitá-la, né? Dá uma força, dá um amparo para a amiga, aquela coisa toda e tal. E ela conta que encontrou a Cora fazendo biscoitos ou comida, não sei, para vender, acho que era biscoito, e ela não tinha sequer um fogão. Ela usava aquele fogareiro de serragem, que era uma lata que se enchia de serragem, né? Fazia um buraco embaixo, e aquilo é um perigo, muita gente já morreu, já teve queimaduras horríveis com aquilo. E até que a Cora resolve voltar para Goiás e estreia em livros em 1965, né? E aí depois é descoberta, é revelada pelo Drummond e vira o nosso principal ícone, né? Para nós, pessoal das letras. São duas lutadoras respeitabilíssimas, mas com um detalhe curiosíssimo. Muita gente pensa que a Cora era feminista. A Cora era machista. Engraçado. Corajosa, lutadora, digna de enfrentar qualquer coisa, mas tinha um comportamento machista. Interessante, fruto da época também, não há que se censurar isso. Mas a mãe dela, inclusive, quando a Cora nasceu, o pai já tinha falecido. Em 1894, o professor Antônio Caldas que me contou essa, uma mulher de Goiás Velho escreveu uma carta para o Supremo, exigindo do Supremo o direito de voto, dizendo que mulher não é bicho. Sabe quem era essa mulher? A mãe de Cora Coralina. Simples, né? Quer dizer, nós tínhamos muitos exemplos disso. A gente pega uma Tutina Meia Pontense, você vê que Vila Boa de Goiás e Meia Ponte tinha um núcleo assim, praticamente feminista, né? As mulheres de lá sempre foram assim, umas matronas mais mandonas e tal, um local onde parece que o matriarcado era mais praticado. Engraçado esse Pirinópolis. Eu tenho histórias para contar da minha infância, coisas que eu vi por lá, que eu achava interessantíssimo. E então essas duas tiveram essa vida assim, uma amizade de vida inteira, de trocar correspondência o tempo todo, sabe, uma acompanhando as dores da outra, uma oferecendo o ombro e os ouvidos para a outra. Bonito demais essa passagem que eu queria registrar também e falar que nós precisávamos desenvolver um pouco mais da pesquisa. Eu tenho um pouquinho de coisa aqui em casa, eu vou ver se eu descubro mais um pouco sobre esse amor da Leodegária, né, que se frustra lá aos 17 anos e ela nunca mais quer saber de ninguém. Tanto a irmã mais velha quanto ela foram procuradas, pedidas em casamento, e as duas nunca quiseram saber de casar. E não deixaram sucessão, porque a Leodegária, das 3 irmãs, foi a única que teve uma filha adotiva, né? E essa filha também morreu solteira, sem filhos. Tá bom assim? Senão eu vou contar mais lorota aqui. Obrigado, gente. Professora Tânia, depois nós precisamos encontrar.
Vamos encontrar, Luiz. Quero ouvir mais histórias suas. Bom, gente, é até difícil, né, falar depois do seu Luiz de Aquino. Mas eu quero levantar um ponto que o seu Luiz estava falando, que é sobre a questão do atraso, né, a defasagem. Goiás surge, né, com o ouro, sobre o signo do ouro, a opulência, né, do ouro. Depois a gente tem o refluxo da mineração, e depois do refluxo da mineração, vem a agropecuária, intensifica, né, já havia agropecuária em Goiás, evidentemente, as pessoas precisavam comer, e aí há uma intensificação, né, na agropecuária. E fica, quando os cronistas passam, né, esperando encontrar a opulência do ouro, ainda não tem mais, então eles olham para o que vem e fazem a narrativa, né, do atraso. Então há essa narrativa, né, do atraso de Goiás, e depois a gente tem a narrativa, depois dessa narrativa do atraso, nós vamos ter a narrativa da modernidade, da busca, né, da modernidade. Novo tempo, tempo novo, tudo isso aí, a promessa, né, da modernidade de Goiás, por conta da decadência pós-aurífera e depois o atraso. Essa é uma chave, né, de interpretação de Goiás, e fica essa chave de interpretação, está aí até hoje, né, o Luiz de Aquino, não vou chamar mais de senhor, Luiz de Aquino, falou sobre isso, sobre o atraso. Era uma capitania, né, que virou província, muito bem controlada, não podia entrar aqui de qualquer jeito, né, não havia estrada, porque não podia ter estrada para entrar, né, muito bem controlada. Então, o que acontece? Fica à margem de muita coisa, né? O Luiz de Aquino também já falou sobre isso. E quando a Eleudegária publica o seu primeiro livro, apesar de todos os esforços, né, de seu pai, a crítica vai, primeiro, é uma mulher, né, uma menina muito nova, né, a questão da idade também vai chamar a atenção, muito nova, e desse lugar, né, atrasado. O que é Goiás no Brasil nessa primeira década, né, ainda primeira década do século XX? O que é Goiás para o Brasil? O que essa menina está querendo? Né? Então, a crítica vai levar isso em consideração e vai dizer, né, que versos românticos, sentimentais, numa forma parnasiana. E isso está atrasado, a gente já está caminhando para o romantismo, e isso está muito atrasado. Mas há aquelas pessoas também que vê nisso uma vantagem, né? Não são versos modernos, modernismo não é bom, vê nisso uma vantagem. Então, a crítica pesou mesmo a mão, né, nesse livro de Eleudegária, mas isso é o de menos, porque, assim, também eu acompanho Luiz de Aquino no que ele diz. Qual que é o problema, né? Qual que é o problema de fazer versos românticos, versos parnasianos, hoje ainda? Qual que é o problema? Luiz de Aquino tem a idade da minha mãe. Eu tenho uma filha de 22 anos. Vamos supor, até eu quero dar essa sugestão, viu, Francisco Lilo? Se a gente tivesse aqui 3 gerações, eu tenho livros do Luiz de Aquino aqui em casa, eu tenho seus livros aqui, eu leio e gosto. Então, assim, a gente vai jogar as pessoas fora? A pandemia está fazendo isso, gente. As pessoas envelhecem, nós vamos jogar essas pessoas fora, é isso? A ideia é essa? Então, vamos parar de ler a literatura das pessoas mais velhas? É isso? O atraso da literatura porque a pessoa envelheceu, porque o tempo passou? Então, eu acho que se nós temos 3 gerações, vamos supor, né, Luiz de Aquino, Tânia e uma aluna minha, aqui, que tem idade para ser minha filha, ele ia debatendo Eleudegária de Jesus, debatendo esse curta. Eu acho que isso é uma riqueza. Então, nós precisamos, eu acho que, levantar esses debates. Vamos falar de Eleudegária de Jesus com 3 gerações diferentes. Vamos ver. Esses 3 olhares, essas 3 interpretações diferentes, elas têm de enriquecer o debate. Não é por aí que, sabe? Não é assim... a literatura de uma pessoa de 70 anos, eu não vou ler uma literatura de uma pessoa de 70 anos porque ultrapassou. Ela está produzindo coisas da época dela e eu já não sou dessa época, então a gente não vai se falar,
A gente não vai dialogar? Eu acho que a educação literária, né, o letramento literário, tem de ter em perspectiva esse diálogo também. Ou então, a gente não estaria aqui falando de Leodegária. Né? Ela publica os seus livros lá no começo, né, do século XX. Nós estamos aqui no XXI e estamos falando de Leodegária. E eu vou continuar falando. E Luiz de Aquino está cheio de projetos, a Helena também me parece que está cheia de projetos. Nós precisamos, a educação literária é valorizar, aí eu vou citar o Ailton Krenak, né? O futuro é ancestral, nós precisamos valorizar esse futuro ancestral, mas para isso nós precisamos construí-lo. Leodegária está aqui agora, presente, né, nesse debate, porque ela está entre nós, aqui, nesse momento, ela não passou. Né? Então, Luiz de Aquino, daqui a pouco ninguém fala nele mais. É isso, a ideia é essa. Não, nós estamos falando de Leodegária. E Leodegária porque ela construiu, né, uma trajetória de valor, uma trajetória forte de valor. Ela soube construir isso. Ela teve pais, né, nasceu na casa da escola, isso é uma coisa fenomenal, nasceu na casa da escola, ela teve essa trajetória, ela estava na capital, né, de Goiás, naquele momento, efervescente. Goiás era atrasado. Acho que Goiás ele estava num momento que, para esse lugar aqui, era aquilo que a gente tinha, era aquilo que ela tinha, ela fez o melhor que ela pôde. E a professora Darcy, ela é maravilhosa quando ela diz, né, ela foi das melhores de nós. Ela foi, entre nós, ela foi das melhores. E nós? O que nós seremos para ela? Nós conseguiremos ser para ela o que ela foi para nós? É por aí que eu acho que a gente tem que pensar. Né? E não nessa coisa de desvalorizar o passado, bom, então não vamos ter museu, né? Para que ter museu? Por aí, Helena, eu estou encerrando. Obrigada. Tânia, muito obrigado. Na verdade, nós temos tratado de sempre acrescentar e fazer um intercâmbio. Sempre tem pessoas muito novas e pessoas mais experientes, justamente para isso. Eu acho que é importantíssimo essa troca e a troca de experiências. Temos muito que aprender, tanto dos jovens, porque os jovens têm uma linguagem, têm uma forma, têm um conteúdo e um sentido, e percebem a vida diferente a nossa, como os mais experientes, que também têm uma forma. Eu acho fundamental, e um pouco nós, no cineclubismo, temos feito isso. Né? A geração do cineclube é nesse sentido. Claro, falamos de cinema, mas temos incluído também a poesia. A Cristine Resplange, que faz as letras da Cris, ela tem feito, né, os encontros poéticos. Falando de encontro poético, semana que vem vamos ter a tertúlia poética com o Equador, do livro, e a Cris vai estar, porque ela fez parte do livro que fizemos no encontro do começo de março. E a Cris tem trazido jovens e poetas já consolidados, né, justamente para esse crescimento. E a poesia, ela não tem idade. A poesia, ela tem encantamento. Né? Como o cinema não tem idade. Né? A arte não tem idade. Bom, eu vou deixar para vocês fazerem as últimas considerações, por isso que estão todos na tela. Luiz, por favor, você primeiro faça as suas últimas considerações. O que o senhor achar, o senhor, nossa, o que você quiser acrescentar. Não combina comigo, não. Nem piqui com camarão, não dá certo. O que você quiser acrescentar, assim, à vontade. Olha, é o seguinte, é muito bonito esse enfoque que vocês deram aí, a arte não tem idade, não tem mesmo. O que nós íamos fazer com Shakespeare, com Cervantes? Bom, e outra coisa, descobriram Leodegária há pouco tempo, né, graças à professora Darcy e ao professor Basileu, eles são primos, né, o França dos dois nomes é do parentesco. E são pessoas maravilhosas, né? Eu tenho uma amizade enorme com a Beth, filha do professor Basileu. Helena, me cobre, que eu não sei se eu te passei o livro dela. Eu a convenci a fazer um livro, ela fez, eu fiquei feliz. Vou mandar para você crônicas, principalmente crônicas e contos, maravilhosa ela. Tem uns livros aqui para te mandar. Bom,
a leodegária foi descoberta. Agora, no começo, houve torcidas de narizes também, as pessoas que tinham aquela questão, mas isso aqui, ué, lê direito, né? Olha direito essa coisa aí. E parece, olha, eu estou vendo em Goiás Velho, tem uma juventude, umas meninas de 20 e poucos anos, todas apaixonadas em leodegária. Que coisa engraçada, né? Interessante. É o ciclo da arte, né? Ninguém joga fora. Digamos aqui também uma coisa, quantos e quantos autores nossos do século XIX, o Eurico Barbosa me deu de presente um livrão chamado Duelos no Serpentário. São 100 anos de crônicas e de brigas por crônicas em jornais, inclusive uma polêmica entre Dom Pedro II e José de Alencar, em crônicas pelos jornais. Gente, umas coisas maravilhosas. Ah, não, é velho, eu não vou ler? Eu não vou ler Machado? Não dá, né? Não tem condição. É isso aí. Agora, essas coisas me deixam assim, tão feliz, tão empolgado, e esse encontro de gerações, professor, eu fico pensando aqui, o Bariani tem a idade da minha mãe já faleceu, o Bariani está com 98 anos, né? Fez agora. O Geraldo Dias da Cruz, poeta maravilhoso de Uberlândia, que radicou aqui em Goiás há uns 40 anos aproximadamente, há pouco tempo me manda um livro, ele está com 90 anos, 90 e poucos anos, que coisa linda, sabe? O cara é um poeta assim que não para. A poesia que ele trouxe quando veio é a que a gente vem acompanhando, e o poeta parece estar cada vez melhor com essa idade toda, né? Eu tenho um convívio com alguns autores na idade dos meus filhos, autores de 50 anos. Eu tenho 3 filhos acima de 50 anos e um de 26, que viaja depois de amanhã para a Suécia para fazer mestrado. Ele estreou com um livrinho, uma novela, sabe? Ficção científica, aos 12 anos de idade. Depois eu pelejei com ele para voltar a produzir e tal. Eu falei, não quero repetir a sua vida. Eu filho da mãe, né? Tive que ouvir isso, engolir calado. Ele escreve roteiros para cinema, é a paixão dele, faz o que gosta, né? É esse jogo mesmo, professora Tânia, né? Você com a idade dos meus filhos, a sua filha de 22, né? A gente tem que criar esses debates. A Cris também é dessa faixa, né? 50 anos de idade, né? Ela estava lá para mim, mas eu estou começando velha, eu comecei a escrever poesia. Escuta, o Fausto Rodrigues Vale, uma das pessoas mais queridas, um dos melhores poetas que nós tivemos aqui, poeta, contista, né? Ele resolveu se dedicar à literatura quando ele aposentou na UFG. Aí ele fechou a clínica dele também, ele era médico. Fechou o consultório. Agora que eu aposentei, eu vou ser escritor. E veio com um livro de contos, depois de poesia e tal, e viveu até os 80 anos. Não fosse o cigarro, estaria vivo aqui conosco hoje com 91 anos de idade. Enfim, são as vidas que a gente escolhe, né? E deixou uma obra maravilhosa. Então, isso é leodegária, e isso é também Cora Coralina, Jornadas Parecidas. A Cora, eu acho pouca coisa de poesia na Cora, acho muito de prosa e uma filosofia gostosa, né? O jeito de analisar a vida em 2, 3 versos, uma coisa assim impactante, né? Nosso símbolo maior, sem dúvida nenhuma. Não que não tenhamos muita gente tão aquilatada, né? Temos bastante movimento. E as mulheres, então, como não citar uma Ieda Chimaldi, uma Leda Selma, uma Helena Cheim? Vou ficar só nessas 3, senão é o... Tá certo. Obrigado. Tânia, as tuas últimas palavras, tuas considerações, as últimas palavras. Pode ser um poema? Pode. Por favor. Agosto. Leodegário de Jesus. Eu fico devendo. Eu vos amo porque sois triste, da tristeza fatal dos meus pesares. Manhãs sombrias, manhãs de agosto. Que mágoa estranha trazeis as coisas, quanto desgosto vos acompanha. Cobre a natura pesada, intensa melancolia, e o céu parece mortalha imensa de nostalgia. Nem um pipilo, nem flores vejo pelas estradas, tudo é silente, nem um bafejo entre as ramadas. Há pelas matas, pelas campinas, um doce encanto, como que desce dessas neblinas, gélido pranto. Obrigada, boa noite. Obrigado. Helena, as tuas últimas considerações.
Difícil encerrar esse momento, viu, Lilo? Eu fico agradecidíssima pelo Luiz de Aquino ter aceito, a Tânia Rezende nos trazer tantas informações, né, e tantas coisas que a gente precisa pensar e repensar qual é o nosso lugar e o que nós temos feito para fazer essa arte conhecida, né, e estar, né, nessa arte e aquilo que a gente pode contribuir para que essa arte prevaleça e se firme nas gerações que estão vindo aí, né, que são presentes, né? Neste momento de isolamento social que a arte tem nos salvado, né? Nós vimos, se é que tem alguma coisa de bom em um momento de pandemia, foi que as pesquisas mostraram que a leitura, né, teve um aumento, os clubes de leitura vieram e assim se firmaram, né, de forma virtual, de forma online, né? Eu mesmo participo de 2 e já vou para o terceiro, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a essas personalidades, né, que nos faz encantar com a arte, com a literatura, com a leitura e com o aprender a cada dia. Agradeço ao Lilo por essa parceria com o Cineclube Imigração, ao Museu Antropológico, né, sem ele não seria possível essa transmissão, e a todos os presentes que estão aqui, vários comentários e elogio a vocês, viu? Depois vocês podem ir lá, rever a live, e está todo lá os comentários, né? Fica salvo, né, Lilo? Então, Sim, tá. e por último, quero fazer um convite, né? Que no final do mês, no dia 30, diretamente do Museu de Bonecos Gigantes aqui de Caldas Novas, vai ser transmitido o sarau poético, literário e virtual Leodegária de Jesus. E estarão presentes Tânia Rezende, Luiz de Aquino, a Helenísia, né? A cantora aí do filme, do documentário, com essa voz maravilhosa, né? Interpretando as músicas, os poemas musicados de Leodegária e também declamando. A Hebe Maria também estará presente, essas são as nossas ilustres presenças, e a Rosa Berardo também. E ela pede desculpas que hoje não foi possível acontecer um imprevisto de última hora e ela não pôde estar presente com a gente. Mas no dia 30 ela estará. Então não perca, se quiser participar, né, declamando ou cantando, só mandar um e-mail para bibliotecajosinobretas@gmail.com. E as redes sociais, acompanhe aí o Cineclube Provocação, Cineclube Imigração e a Biblioteca Josino Britas. Muito obrigada a todos e todas e fiquemos assim. Nos vemos dia 30. Bom, então, para concluir o momento de propaganda, quinta-feira, quinta-feira temos uma oficina de cinema, de formação cinematográfica, as relações cinematográficas entre o Brasil e o Chile. É uma oficina que envolve política, envolve produção cinematográfica, envolve momentos difíceis, como o período da ditadura militar, tanto no Brasil como no Chile, de 60 a 84. Bom, agradecemos mais uma vez a Tânia, a Luiz, a Helena, o projeto Cinema no Museu, do Museu Antropológico e o Cineclube Imigração, em parceria com o Cineclube Provocação. Quero agradecer a todos que assistiram, tivemos um excelente público, e muito obrigado, até a próxima, estejam bem. Muito obrigado. Rosana, vamos?
tratados somos pela sorte, se nos é dado cálice